Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cormano passando por aqui, o seu professor de Geografia falando diretamente de Tapes aqui no cantinho do Rio Grande do Sul. E a aula de hoje será sobre a modernização da agricultura e já vou aproveitar o assunto e falar um pouquinho também sobre a Revolução Verde. No mais, gostaria de pedir para você que se inscrevesse no meu canal se não fosse inscrito, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e venha aprender um pouquinho comigo. Vamos para a aula? Bom, pessoal, para a gente entender melhor assim o que foi a modernização da agricultura, primeiro nós temos que entender o que foi a Revolução Verde, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu ali por volta dos anos de 1950, onde um grande avanço tecnológico surge, né? Através de uma variedade de plantas geneticamente modificadas, com o objetivo de atingir uma alta produtividade, né? Através do uso de defensivos agrícolas, como eles chamam hoje, né? E também de maquinários mais avançados. Qual era o objetivo dessa Revolução Verde? Essa Revolução Verde, ela queria aumentar a produção, né? Para então acabar com a fome no mundo. Porém, isso acabou não acontecendo. Por causa desse pretexto de acabar com a fome no mundo, a Revolução Verde acabou sendo aprovada. Porém, quando os produtos foram produzidos, em vez deles serem utilizados para acabar com a fome, eles acabaram sendo utilizados para a exportação. Os produtos acabaram sendo comercializados dos países em desenvolvimento, que eram os países produtores, para os países desenvolvidos, né, que eram os países compradores. Ou seja, países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, o México, produziam esses produtos através de sementes geneticamente modificadas. E quando o produto estava pronto, ele era comercializado com países desenvolvidos, como por exemplo Canadá, Estados Unidos e os países europeus que na época compunham a União Europeia. Bom, pessoal, entendemos agora a relação que nós tivemos com a modernização da agricultura com a Revolução Verde. Então vamos tentar entender agora o que tinha de bom e o que tinha de ruim nessa modernização, né? Então, primeiramente vamos falar dos pontos positivos, que não eram muitos, mas entre eles nós podemos citar que nós tivemos um grande aumento, então, da produtividade de alimentos, né, através das sementes geneticamente modificadas, né. Também tivemos um aumento da produtividade agrícola em países que até então não eram industrializados. Nós tivemos um grande desenvolvimento agrícola e tecnológico, além de uma expansão das fronteiras agrícolas dos países que estavam envolvidos nessa produção. Mas aparenta ser uma coisa boa. Não teve pontos negativos? Eu acabei de falar dos positivos. Agora vamos entender quais são os pontos negativos de toda essa história. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos. E com esses pontos negativos vamos mostrar para vocês de que a modernização da agricultura e a Revolução Verde não é uma coisa tão boa na prática como era no papel, né? A partir do momento em que essas máquinas acabaram sendo necessárias, então nós tivemos uma necessidade de investimento por parte dos agricultores, ou seja, eles tiveram que investir e adquirir essas máquinas para poder aumentar a sua produção, o que aumentou também as dívidas. Então, a partir do momento que isso começou, nós tivemos um maior endividamento dos agricultores. Depois, por causa dessas dívidas, os países acabaram ficando dependentes dos países compradores, né? Como eu já falei para vocês, os países compradores eram os países desenvolvidos. Portanto, tivemos um crescimento significativo na dependência que um país tinha de outros, né? Então, o crescimento na dependência entre os países. Depois, por causa do ciclo vicioso de fertilizantes que estavam colocando no nosso solo, nós tivemos um esgotamento do solo, né?
Então, tanto o ciclo vicioso quanto o esgotamento acaba sendo um ponto negativo. E isso acaba levando a um terceiro ponto negativo, que é o aumento das erosões. Né? A erosão do solo também acabava acontecendo por causa dessa contaminação que estava acontecendo no nosso solo. Por causa do aumento ou seja, da expansão da fronteira agrícola, nós também tivemos uma grande perda da biodiversidade natural que nós tínhamos naquela região. Ou seja, os agricultores acabavam derrubando áreas verdes inteiras para poder gerar uma nova área para poder seguir com o seu cultivo. Também, a respeito da utilização de fertilizantes, nós tivemos a grande poluição do nosso solo, porque esses fertilizantes eles também acabavam poluindo, e por causa desse aumento das máquinas, né, da necessidade da utilização das máquinas, nós também tivemos a redução da mão de obra rural, ou seja, o que a gente chama de desemprego tecnológico, ou seja, quando o homem é substituído por uma máquina. Bom, pessoal, a nossa aula sobre a Revolução Verde e a modernização da agricultura foi essa. Espero que vocês tenham gostado. No mais, gostaria de pedir para você que se inscrevesse no meu canal, que curtisse esse vídeo, compartilhe com os amigos. Vamos fazer esse vídeo, fazer com que esse vídeo chegue aí nos alunos que precisam estudar um pouquinho a respeito sobre esse assunto. Lembrando que nós batemos a última meta, né? Então eu tenho mais um sorteio de um livro para fazer. Recebi um e-mail da produtora dos livros dizendo que os livros já estão indo para os seus estágios finais de produção, então assim que eu receber eles estarei fazendo o sorteio. Eu não esqueci deles e ainda vou largar mais uma meta a partir do momento que esses livros chegarem nas minhas mãos para fazer mais um sorteio para vocês após esse que eu estou devendo para vocês. No mais era isso, obrigadão a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo com mais geografia para vocês. Aquele abraço e eu fui!